Olá, estudante da Rede Estadual de Ensino, tudo bem com você? Quero mandar também um alô para você da rede particular que está aqui nos prestigiando, aqui no canal EducaPE e também nos assistindo pela TV aberta. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu me apresentar, não é? Eu sou o professor Rivaldo Dantas, de Língua Portuguesa. Quero aproveitar para dar agora um alô mais específico para os estudantes e companheiros de trabalho da melhor escola de Pernambuco, a Escola Conselheiro Samuel McDowell, que fica em Camaragibe. Então um abraço para todo mundo de lá, um beijão e um beijo também para minhas duas princesas que estão em casa, Diana e Flaviana, ok? Vamos começar. Nossa missão hoje é falar sobre duas questões muito importantes atualmente. Quais são? Informações explícitas e implícitas. Nós vamos ver a diferença entre uma e outra já. E vamos falar também sobre sentido global do texto. Então eu convido vocês, venham comigo que nos próximos 30 minutos vamos estudar um pouco mais sobre a nossa língua, sobre a língua portuguesa. Lembrando que essa aula você assiste pela TV, fica lá no nosso canal do YouTube do EducaPE. Assista a aula do professor Rivaldo e outras aulas no EducaPE. Essas aulas estamos fazendo com o maior carinho para você, estudante da rede estadual, e você também, como eu disse, da rede particular, que vem aqui nos honrar com a sua audiência. Vamos lá, vamos seguir sem mais delongas. Informações explícitas e implícitas. Eu acho que você, estudante do 6º ano, sabe do que se trata. Eu acho que você não tem dúvida. Mas para garantir, vamos garantir, não é? Vamos ter certeza de que todo mundo vai saber do que é que eu vou falar daqui por diante. É o seguinte, informações explícitas. É isso aí, ó. E informações implícitas. As informações explícitas, que é o que nós vamos focar agora, uma de cada vez, tá legal? Elas representam informações que são manifestadas pelo autor do próprio texto. Vai aparecer aí no slide para você. Você vai ver aí na tela que as informações explícitas são aquelas que aparecem no texto. Elas são explicitadas. Elas são escritas. Agora, veja, acompanhe comigo uma coisa que eu vou te dizer. Quando você chegar no 9º ano, presta atenção, eu sei que você está no 6º ano. Quando você chegar ao 9º ano, você vai fazer provas que vão te perguntar exatamente sobre essa questão das informações explícitas. Você vai ter um exemplo, por exemplo, apresentado uma história, um personagem, vai dizer que aquele personagem está em Recife e a história vai continuar. Quando chega na questão, quando chega no quesito, a pergunta vai ser: onde estava o personagem? Ora, aquilo foi dito explicitamente, aquilo foi manifestado no texto, aquilo foi escrito. Então é só você ir lá e localizar a informação. Ah, professor, eu vou precisar fazer uma grande compreensão. Não, nada disso. É só uma localização de informação, porque ela está explícita, ela está na cara, ela está escrita, é só você ir lá, identificar e responder corretamente. Então, veja a nossa tela de novo. As informações explícitas são aquelas manifestadas pelo autor no próprio texto. Estará devidamente escrito, é só você voltar lá e fazer a devida identificação. É muito simples. Agora, é claro que nós vamos falar sobre as implícitas. Não são difíceis, são fáceis também, mas aí já requer que você faça um esforço maior de compreensão, de interpretação de texto. É aquilo que vai estar nas entrelinhas. Quando o professor disser para você que a informação está nas entrelinhas, é porque essas informações não estão escritas. Elas estão de que maneira? Nós vamos ver agora esse papo de entrelinhas, o que significa exatamente. Então, acompanhe aí no texto que eu coloquei, acompanhe aí nesse conceito, venha junto comigo. Informações implícitas não são, gente, não são
manifestadas pelo autor no texto, mas podem ser subentendidas. Vem comigo. Elas são interpretadas. Quer dizer, o autor ele não falou aquilo ali diretamente, ele não falou aquilo ali explicitamente, não está escrito lá no texto, mas você vê que pelo que ele escreveu, você pode tirar conclusões, você pode fazer interpretações, ou seja, é o que está por trás do que ele escreveu. É isso que a gente diz, a informação que está nas entrelinhas. Mas eu acho que é melhor a gente ver um exemplo para ficar mais claro. Então vamos lá. Nesse primeiro exemplo, eu coloco algo bem simples, tá? Uma história do dia a dia, algo que pode ocorrer com qualquer criança. Vamos lá. Olha o que eu coloquei na tela. A mãe e seu filho de 10 anos estavam em visita a uma casa de familiares quando a mulher vê o garoto mexendo nos jarros da dona da casa. Eita, olha só, um menino com 10 anos, é criança ainda, está ali quase na idade de ir para o 6º ano. Então, é uma criança quase da idade de vocês que estão me assistindo agora. E o menino buliçoso, aquele menino que gosta de mexer e está mexendo nos jarros da dona da casa. A mãe percebe. Vamos ver o que acontece. Venha comigo de novo na continuação desse exemplo. Olhe para a tela. Preocupada, o filho está lá mexendo, né? O filho está bulindo e a mãe está preocupada. Preocupada, aquela mãe alerta o seu filho. Juninho, para de mexer aí, pode quebrar. Vejam, a mãe alertou, a mãe avisou. A mãe está educando o seu filho. Porém, tem um porém. Vejam que há um porém. A mãe alertou, mas o menino não atende ao pedido. E 2 minutos depois, quebra um dos vasos. E era o mais caro. Imaginem a situação, né? Imagine aquela mãe com a criança está mexendo em vasos na casa de outra pessoa. Aquela mãe atenciosa informou, pediu carinhosamente ao seu filho para não continuar mexendo. Mas ele continuou mexendo e quebrou um dos vasos mais caros. O que é que vai acontecer? Agora a gente vai para o final da história e eu vou fazer uma pergunta para vocês. Olha a tela. A mulher limpa a sujeira, promete aos donos da casa que vai pagar o prejuízo, olha para o seu filho e diz: em casa a gente conversa. É exatamente nessa última frase que eu queria que nós focássemos a nossa atenção. Vamos colocar a nossa atenção nessa última frase. E aí eu pergunto, qual é a informação explícita? A que está escrita. Qual é a informação que está na cara nessa última frase? Em casa a gente conversa. A informação ou as informações explícitas são: a mãe está marcando, está agendando uma conversa, um diálogo, um bate-papo com o seu filho. Está explícito, isso está escrito. Ela está dizendo que a gente conversa. Onde? Em que local? Também está explícito. Em casa. Quer dizer que a mãe não vai conversar com seu filho ali na frente dos outros. Bem, e aí as informações explícitas são essas que eu acabei de dizer para vocês, mas quais são as informações implícitas? Quais são as informações que estão, vamos dizer assim, entre aspas, escondidas nessa frase da mãe? Olha, eu escolhi essa frase, eu coloquei uma situação específica, mas essa frase não é de uma situação específica. E eu tenho certeza que todos nós, pelo menos quase todos nós, já ouvimos isso da nossa mãe pelo menos uma vez na vida. E aí você sabe, você que está em casa, sabe que ouviu isso da sua mãe, sabe o sentido, o significado que existe por trás. Dá para a gente tirar algumas conclusões. E aí?
Eu estou aqui conversando isso para vocês poderem se lembrar de algumas circunstâncias, de alguns momentos em que vocês ouviram isso, vocês fizeram alguma coisa e a mãe prometeu. Fulano, fulana, em casa a gente conversa, em casa a gente bate um papo. Vai haver um diálogo e vai ser em casa. Isso é o que está na cara. Mas o que é que está por trás? Eu demorei aqui meio que enrolando para que você pensasse, né? Para que você colocasse sua cabecinha para funcionar e pudesse determinar o que está implícito nessa fala da mãe. Eu até vou pedir que você observe essa imagem, de novo a frase, olha a imagem. A situação é mais ou menos essa, né? A situação é mais ou menos assim, a criança faz algo errado, fica ali com vergonha, né? Uma criança educada como vocês, quando faz alguma coisa errada, a gente sente vergonha, isso é normal, isso é natural. A mãe tá ali, ó, dizendo para o menino, em casa a gente conversa. E o que está por trás disso? Eu acho que vocês chegaram à conclusão, ou melhor, às conclusões que eu vou dizer agora. A mãe está brava, né? A mãe está chateada, sem dúvida. Mas está escrito isso? A mãe falou isso, Juninho, eu estou chateada. Juninho, eu não gostei do que você fez. É óbvio que não. Isso não está escrito. Mas nós sabemos que quando o menino faz algo errado e a mãe diz, em casa a gente conversa, ela está chateada. Outra coisa, será uma conversa elogiosa? Será que a mãe vai fazer elogios, vai dizer que está orgulhosa do filho? Também não. A mãe vai reclamar. Claro, vai orientar, vai educar e vai reclamar pelo ato errado do filho e por não ter sido atendida quando ela pediu para ele parar. Olha só, tudo que eu estou dizendo não está escrito. A mãe vai reclamar, a mãe está chateada, ela vai ter uma conversa não elogiosa, vai fazer uma crítica construtiva, né? Construtiva para o filho crescer, para o filho melhorar. Não tem nada disso escrito, mas nós, que somos bons leitores, tiramos essas conclusões, que são conclusões lógicas. Por quê? Porque nós temos a capacidade de resgatar as informações que estão por trás, as informações implícitas, as informações subentendidas, ok? Ficou claro que é explícita é aquela que aparece e o que é implícita, aquela que a gente tem que ler e compreender a partir do que nos foi dado no texto. Muito bem, eu tenho uma outra questão para levantar para vocês aí, que eu já saio do ambiente familiar. Eu falei de um exemplo bem de casa, um exemplo que todo mundo aqui conhece. Nós já vamos para um ambiente externo. Vamos sair da nossa casa, vamos falar de loja, vamos falar de comércio, vamos falar de shopping e vamos falar especificamente de uma determinada placa, um determinado aviso que todos nós podemos encontrar. Acompanhe aí na tela o que eu trago para vocês. Se a placa abaixo estivesse dentro de um supermercado, poderíamos entender o quê? Olha só a pergunta. O que nós poderíamos entender nessa tela que você está vendo aí? Sorria, você está sendo filmado. Olha para mim aqui agora, presta atenção. Será que essa placa está realmente querendo que você olhe para a câmera e fique sorrindo? Quando você entra numa loja, quando você entra no supermercado, que é exatamente o supermercado, o exemplo que está sendo apresentado para vocês. Será que o que está aí de forma explícita, o que está explícito é pedindo para sorrir, sorria, e dizendo por quê, e dizendo o motivo que você deveria sorrir. Você está sendo filmado. Mas será que é isso que nós temos que fazer? Será que é isso? Isso está explícito, mas no implícito, no subentendido, o que é que está por trás desse aviso em um supermercado? Pensa direitinho. Por que o supermercado colocou aquilo ali? Qual a mensagem real que ele está nos passando? Porque se uma pessoa olhar isso aí e entender só o lado explícito, vai ficar estranho, né?
Imagina o garoto, tem lá a câmera, tem a plaquinha embaixo da câmera, é mais ou menos assim que acontece, né? A plaquinha fica próxima da câmera e o menino olha para essa câmera e fica sorrindo. E a mãe, vem cá, fulano, vem cá, fulana. Não, eu tô rindo aqui para a câmera. O supermercado pediu para eu fazer uma pose. Claro que não é isso, né? Nós temos que entender exatamente o que vem subentendido, o que é pressuposto, o que está implícito. E o que está implícito nessa placa? Olhe para ela mais uma vez, sorria. Você está sendo filmado. Muito bem. Vem comigo e eu sei que vocês chegaram a essas conclusões. A placa está dizendo, não faça a coisa errada. Nós estamos vendo, nós estamos fiscalizando você. Se você fizer algo errado, nós vamos perceber, nós vamos ver. Nós estamos gravando as imagens. Tudo isso está implícito. Se você fizer algo errado e disser que não fez, temos as imagens para comprovar. Estamos vendo pelas câmeras, então podemos acionar nossa equipe de segurança. Gente, olha quantas informações cabem implicitamente, de forma oculta, escondida, subentendida nessa placa. Olha quantas informações estão nas entrelinhas dessa placa, ok? Portanto, nós temos que sempre treinar essa capacidade do bom leitor, que é pegar o que está por trás, ver qual é o sentido que está oculto e não ficarmos apenas lendo e entendendo o que está explícito, o que está na cara. O que está na cara é fácil. Nós temos que ir além disso. Por quê? Porque somos leitores proficientes, ou seja, somos bons leitores. Muito bem. E aí, eu peço para que vocês venham comigo para resolvermos uma questão. Resolvermos um quesito. Muito simples, muito fácil. Vamos lá. Leia o texto abaixo. Isso está aí na tela. Você vai acompanhar comigo. No final, eu vou fazer uma avaliação sobre essa questão. Em que momento e para quem ela foi aplicada. Mas vamos primeiro ao quesito, depois eu faço comentários adicionais. Por que micro-organismos são importantes para as plantas? Plantas e micro-organismos têm tudo a ver. Prova disso é a relação entre a ação das bactérias e o desenvolvimento dos vegetais. Preste atenção. Para se desenvolver, as plantas necessitam de alguns elementos químicos, como o nitrogênio. O nitrogênio é um gás que os vegetais não conseguem captar sozinhos. As bactérias, por sua vez, captam o nitrogênio do ar e fixam no solo, tornando-o acessível às raízes das plantas. Olha para mim aqui, estudante do 6º ano. Um texto minúsculo, um texto pequenininho. E qual vai ser o pedido aí da questão? Para identificarmos uma informação explícita. Quer dizer que o autor escreveu, está lá na cara. Você apenas tem que levantar a sua vista e procurar. Ou você pode até se lembrar. Tem gente que lê e quando a pergunta é feita já se lembra no ato. Tem gente que não lembra exatamente. Volta para conferir, volta para confirmar. Então vamos fazer isso agora. Olho na tela, olho na questão e vamos voltar ao texto. A pergunta foi essa. De acordo com esse texto quer dizer o quê? O texto acima. O texto anterior. Ok? O nitrogênio é um, letra A diz aminoácido. Letra B diz gás. Na letra C diz micro-organismo. E na letra D diz vegetal. Minha gente, o que o enunciado está perguntando é o que é o nitrogênio? Ele é um o quê? Você só tem que voltar no texto e ver o que está na cara, o que foi manifestado explicitamente pelo autor. E onde é que está isso? Vamos para o 2º parágrafo e exatamente a 2ª linha. Olha o que está na 2ª linha do 2º parágrafo. O nitrogênio é um gás. Percebeu? Já temos a resposta.
Então você volta lá à questão e vê que a resposta é a letra exatamente. É isso que você está pensando aí em casa. É a letra B. Há alguma dificuldade? Não há. Agora prestem atenção em duas coisas que eu vou dizer. A primeira, de olho na tela e vejam o título mais uma vez. Por que os micro-organismos... Parou aí. Nem precisa ler o título todo, olha para mim aqui novamente. Minha gente, muita gente, muito aluno, muito estudante quer marcar a letra C. Marca a letra C. Só porque micro-organismo está lá em destaque no título. Isso aí é um destrator. Isso é uma casca de banana. Ok? Destrator é um termo técnico. É aquilo que é o que parece que é certo. Não é o certo, parece ser. Como tem uma palavra no título e o título é o destaque, está lá centralizado, é a primeira frase, está em negrito, muita gente na pressa marca exatamente a letra C. Mas não, se a gente levanta a vista, sai da questão, volta ao texto, nós vamos ver com muita clareza que o nitrogênio é um gás. Por isso que tem que marcar a letra B. E vocês que estão aí em casa agora pensando, ora, mas esse é um quesito fácil. Olha para a tela de novo, de olho na tela mais uma vez, olha o que está do lado direito do texto. Prova SAEP, língua portuguesa. Então, vocês sabem que o SAEP é uma prova, é um sistema de avaliação que tem prova de português e matemática aqui no nosso estado. Essa prova, essa questão foi aplicada em 2016, no 9º ano, foi aplicada para o 9º ano. E você do 6º ano que está em casa, com certeza analisou junto comigo e antes que eu dissesse que era a letra B, você já sabia. Quer dizer que você acertou uma questão do 9º ano. Você acertou uma questão daqueles alunos que estão anos à sua frente. Sabe por quê? Porque você é um bom aluno. Porque você prestou atenção nas aulas até hoje e prestou atenção aqui na minha aula. Então vocês estão capacitados para acertarem outras questões desse tipo, não tenho dúvida. Eu não quis trazer uma questão do 6º ano. Eu sei que isso é uma aula para o 6º ano, mas eu quis mostrar para vocês que vocês têm condições de acertar questões de outras séries, de séries superiores ao 6º ano. Ok? Tranquilo? E agora a nossa missão qual é? Passarmos para a segunda parte desta aula. A segunda parte desta aula vai focar nisso que está aparecendo aí na tela para vocês. Vamos lá, vamos ver o que está na tela. Sentido global do texto. Ok, olha para mim aqui. Como é que você vai entender isso? É um sentido específico de um parágrafo? Não. Quando fala de global, fala do todo, fala do conjunto, fala do texto 100% dele. Qual o sentido global dele? Qual o sentido daquele conjunto? Tudo junto significa o que para nós? Não é um sentido específico de uma frase, de uma palavra, de um parágrafo, de uma figura que possa aparecer, tem texto que usa figura, usa gráfico, usa tabela. Não é o sentido exatamente dessas coisas. É o sentido global, é o sentido do conjunto. Muito bem. Como é que você faz para entender o sentido do conjunto, o sentido global do texto? Gente, existem várias maneiras, existem muitas maneiras, mas nosso encontro agora, para o nosso encontro, eu escolhi duas formas, duas técnicas que vocês vão aplicar e vão poder entender o sentido global do texto. É aquele tipo de coisa, sua professora está lá, seu professor está lá em sala, apresenta um texto na prova e a pergunta é: qual é o tema do texto? Qual é o sentido do texto? Esse texto trata de que assunto? É esse tipo de pergunta que vocês já encontraram e vão continuar encontrando na vida escolar de vocês. E como é que a gente vai fazer? Primeira coisa, a primeira é analisar isso que acaba de aparecer na tela. Vejam comigo, vou apresentar duas. A primeira, título do texto. E qual é a segunda? Palavras mais utilizadas. Título do texto e palavras mais utilizadas. Ainda na tela, vejam, eu vou focar um de cada vez. Eu quero falar
sobre cada um separadamente, ok? Título do texto. Vejam. Na tela novamente você vai encontrar a seguinte explicação. O título é o responsável por chamar a atenção do leitor. E olha o que está em negrito agora, meu povo, e resumir o assunto que será discutido no texto. Vem para mim, sai da tela agora, dá uma olhada aqui pro professor. Minha gente, é essa a função ou as funções do título. Chama a atenção. Quando chama a atenção, desperta o interesse. Claro, se o título for bem feito. Um título bem feito, ele chama a atenção. Ele vai fazer com que o leitor fique com vontade de continuar a ler o texto. Que o leitor vá... Se for um título qualquer, se for um título mal feito, pode ser que o leitor nem tenha aquela vontade de prosseguir na leitura. Mas a questão principal aqui está em negrito na segunda linha. Olhe para a tela de novo, veja que está em negrito. Resumir o assunto que será discutido. Vem comigo. Um título bem feito, ele faz isso. Ele resume. Quer dizer que para você entender o sentido global do texto, você não pode desprezar o título desse texto. Porque no título, geralmente, às vezes o autor não quer fazer esse resumo no título. Às vezes o autor não sabe fazer esse resumo no título. Mas se ele quer fazer e se ele sabe, o título é uma grande indicação do tema, do assunto, do sentido global do que vai ser falado naquele texto. Eu acho estranho, e eu tenho um exemplo para vocês. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver o exemplo, daqui a pouco eu digo o que eu acho estranho. Eu, como professor, tenho uma estranheza, algo que eu vejo, não concordo muito, daqui a pouco eu vou dizer para vocês. Bem, o exemplo nosso é esse que aparece aí na sua tela. Sentido global do texto. Essa é uma imagem que foi feita no site da revista Veja, ok? E eu peguei aí um exemplo atual. Economia, tá lá, é da área de economia. Vamos ver o título do texto. Covid-19, 2 pontos. Novo respirador artificial passa a ser desenvolvido no Brasil. Vou ler de novo a parte principal. Novo respirador artificial passa a ser desenvolvido no Brasil. Olha o subtítulo, também é importante ver o subtítulo. Como eu disse, o subtítulo também é importante. Vamos dar uma lida no subtítulo? Você está em tela cheia, observe o texto. Mecanismo de oxigenação extracorpórea, quer dizer, fora do corpo, funciona como um pulmão auxiliar. Tecnologia é 100% nacional e deve ficar pronta em 8 semanas. Estudantes do 6º ano, percebam que eu não coloquei o texto, mas aí eu quero fazer 2 observações importantes. Eu estou colocando, olha a tela cheia agora, o título do texto e o subtítulo também, como 2 ferramentas importantes para que a gente já comece a entender o sentido global do texto. O título é um anúncio, é um primeiro passo, é um resumo do que o texto vai nos trazer. Não quer dizer que a gente tem que ler só o título e o subtítulo. Eu não estou dizendo aqui nesta aula que você vai ler o título e vai entender tudo o que está no texto. Não. O título é uma grande pista. O título é uma grande sacada para você começar a entender. E é claro que se eu perguntar para vocês qual é o sentido global desse texto, qual é o tema desse texto, qual é o assunto trazido nessa notícia aí da revista Veja, vamos olhar para a tela mais uma vez? Está no próprio título. O título está destacando que um equipamento, que no caso é um respirador artificial, foi desenvolvido, foi concebido, foi projetado, foi fabricado aqui em nosso país. Esse é o sentido global. Essa notícia traz para mim aqui, vai falar sobre um equipamento específico, que é um respirador,
produzido em um local específico, que é aqui no Brasil. O texto inteiro vai trazer isso no seu sentido global. É claro que nos parágrafos nós podemos ter novas informações, mas são informações secundárias. A informação principal é essa do desenvolvimento e da produção desse novo equipamento. Então, para fechar, não desprezem o título. E eu avisei que eu tinha uma estranheza, algo que eu acho estranho e que eu quero compartilhar com vocês. Minha gente, muitos alunos, quando nós apresentamos um texto em uma prova, em uma ficha, durante uma aula, enfim, o pessoal tem a mania de desprezar o título, correr logo para o primeiro parágrafo, começar a leitura do primeiro parágrafo. Isso acontece muito. Em 20 anos de sala de aula, eu já vi isso acontecer por diversas vezes. Mas a partir de hoje, por favor, se o título faz parte do texto, e faz parte do texto, sim, não despreze-o. Não despreze o título, leia com cuidado, sabendo que ali pode e geralmente está um grande resumo do que o texto vai nos trazer adiante. Então ele já é um bom primeiro passo. Ele é uma grande pista do sentido global desse texto. Bem, mas para nós entendermos o sentido global, nós não ficamos apenas analisando só o título. Como eu disse, não pode desprezar o título, também não pode ficar só nele. E o que é que aparece nessa tela agora? Olha o que eu destaquei no número 2. Palavras mais utilizadas. Sim, olha para mim aqui. As palavras mais utilizadas em um texto, aquelas palavras que vão aparecer mais, vão indicar para nós qual é o sentido global, qual é o assunto daquele texto. Vamos imaginar aqui, eu tenho um exemplo para vocês, mas antes desse exemplo na tela, eu quero que vocês se concentrem comigo. Vamos imaginar que eu trago em um texto as seguintes palavras, as palavras que aparecem mais, as palavras mais comuns, as palavras mais repetidas. Vamos lá, eu trago computador, câmera, mouse, notebook, celular, internet. Essas palavras aparecem bastante no meu texto. Será que o sentido global desse texto vai falar sobre praia? Mas é claro que não. Em um texto cujas palavras que aparecem mais são essas que eu acabei de dizer, o sentido desse texto não tem nada a ver com praia, não tem nada a ver com alimentação, nada a ver. Então, as palavras que permeiam, que mais são usadas no texto, elas são também, além do título, uma grande pista do sentido desse texto. E aí eu trago um exemplo para vocês bem simples. Vamos lá. Palavras mais utilizadas. Vamos supor que você vai ler um texto e aparece lá time. Time aparece algumas vezes. Aparece também torcida. Veja que time e torcida têm uma certa relação de sentido. Vocês já devem estar pensando, olha que eu estou na segunda, vou apresentar muito mais. Eu estou na segunda e você que está aí, o bom estudante, a boa estudante, já está pensando mais ou menos no sentido global de um texto que apresenta de forma repetida essas duas palavras. Mas eu quero mostrar a terceira, estádio. Qual deve ser o sentido global de um texto que nos apresenta isso? Time, torcida, estádio. Que fala também bola, que mostra também gol. Todo mundo já sabe a resposta. Todos vocês, olhando para a tela de novo, eu vou mostrar mais algumas outras. Campeonato. No mesmo texto, tá, gente? Time, torcida, estádio, bola, gol, campeonato, jogador. Nesse mesmo texto aparece algumas vezes a palavra jogador. Aparece também goleiro e aparece técnico. Tem quantas palavras aí? Tem em uma direção aparecem 5 palavras. Na outra aparecem mais 4 palavras. Minha gente, é evidente que nós temos aí um assunto bem específico. Vai ser o quê? Culinária? Não, não vai ser culinária. Será que vai ser internet? Não, não vai ser internet. Será que um texto que apresenta essas palavras repetidas durante no decorrer dos seus parágrafos, será que vai ser aula de português? O sentido global desse texto é aula de português?
Também não. Vai ser o quê? Cinema? Será que é cinema? Não, também não. E com certeza vocês devem ter pensado nessa palavra que vai aparecer na tela agora, em destaque em vermelho. O sentido global desse texto, com certeza, gira em torno de futebol. Com certeza, essas palavras pertencem ao universo do futebol. Quando eu digo essas palavras pertencem ao universo do futebol, eu quero dizer que todas elas são relacionadas ao futebol. E se elas aparecem juntas e repetidas em um texto, é claro que nesse texto o tema, o assunto é o futebol. Não tem como ser outra coisa a não ser o futebol. Então está aí, com certeza, as palavras que foram utilizadas têm a ver com esse esporte que aparece na tela de vocês, que é o futebol que nós conhecemos e gostamos tanto. Bem, pessoal, trazendo para mim agora, você estudante aí do 6º ano, estamos no finalzinho da aula, eu só quero mostrar para vocês a nossa bibliografia. O professor Rivaldo se baseou nessa bibliografia para poder montar essa aula com todo o carinho para você. Ok? Eu gostaria de apresentar como último recado isso que aparece na tela agora. Eu quero agradecer pela sua atenção, obrigado pela atenção de todos e, como eu não poderia deixar de dizer, fiquem em casa. Mas olha a última palavra, fiquem em casa estudando. A melhor coisa, ou pelo menos uma das melhores coisas que nós podemos fazer neste momento é deixar nossa mente ativa. O estudo, além de nos preparar intelectualmente, serve como uma higiene mental, para a gente não ficar pensando em bobagem, para a gente não ficar desesperado, a gente estuda. Em casa a gente cuida da saúde do corpo, estudando a gente cuida da saúde da mente. Então fique em casa, fique estudando e tchau!